Bom dia a todos. Hoje, dia 23 de novembro de 2021, estamos reunidos para a defesa de estágio da discente Heloísa Martinello Topanotti, discente do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul. Estão na sala a aluna citada, eu, Marcos André Noato, que represento a orientação, o professor Carlos Antônio Krause e a professora Thaís Cristine Buschi, que são membros da banca, além da Lidiane, que representa a coordenação de extensão. Agradeço a presença de todos, em especial aos membros da banca, por terem aceitado participar desse momento tão importante da formação da Heloísa, e lembro que a defesa está sendo gravada e vai iniciar com a apresentação da aluna. Por favor, então, Heloísa, fiquem à vontade. Certo, obrigada. Então, bom dia a todos. Eu, Heloísa Martinello Topanotti, acadêmica do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul, irei defender o estágio curricular supervisionado, com o título Assistência Técnica para a Produção de Grãos no município de Turvo, Santa Catarina. O orientador é o professor Marcos André Noato, e os membros da banca é o professor Carlos Antônio Krause e a professora Thaís Cristine Buschi. A empresa que realizei o estágio tem como nome fantasia Copersuca, está localizado na rua Oscar Pitts, no bairro São Cristóvão, CEP 88930000, no município de Turvo, Santa Catarina. Tem como razão social a empresa a Cooperativa Agropecuária Sul Catarinense. O supervisor do estágio foi o engenheiro agrônomo Juliano Zilli Favarin. E a área de atuação é Cooperativa Agropecuária. A realização do estágio teve início no dia 30 de agosto de 2021 e finalização no dia 19 de novembro do mesmo ano. O objetivo do estágio foi acompanhar, vivenciar e auxiliar na orientação dos produtores rurais no manejo técnico, aplicado principalmente nas culturas do arroz, da soja e do milho. A empresa ela teve iniciação no ano de 1964 e possui atualmente 9 lojas agropecuárias, uma unidade de beneficiamento de sementes, que é a UBS, a indústria, a central de recebimento de produtos e também a matriz. Possui, além disto, mercados. As atividades envolvidas pela empresa vai desde insumos pecuários e agropecuárias da agricultura e seus equipamentos. Aqui é uma imagem do depósito da loja, da própria loja de Turvo, onde encontra-se as rações, milhos, farelos para alimentação animal. Nessa imagem também as mudas olerícolas presentes da loja para a venda. Aqui é uma imagem da entrada da loja. Ao lado é possível observar as salas do departamento técnico, onde se encontrava-se o engenheiro agrônomo e os técnicos agrícolas, que fazem a assistência técnica aos produtores da região. Aqui abaixo é o balcão da empresa, onde os produtores geralmente vão para insumos agrícolas e além dos pecuários. E o caixa. E aqui é uma imagem só dos balcões, onde se encontram os 3 profissionais para a venda. Aqui alguns produtos, medicamentos animais e sementes de pastagens. E aqui era pastagens de verão. Aqui é uma imagem da sala de defensivos agrícolas presente na loja. Inicialmente, as atividades do estágio se encontravam-se no balcão da empresa, na venda de produtos, e posteriormente, ao longo,
foi realizada algumas atividades, sendo elas a regulagem dos pulverizadores, atividades envolvendo a cultura do arroz, da soja e do milho. Também foi possível acompanhar o experimento da IPAGRE e palestras para o departamento técnico e para os produtores rurais. A primeira prática realizada a campo foi a regulagem de pulverizadores, que consiste em determinar a vazão para a aplicação da quantidade de calda por hectare. Então, inicialmente, por parte do técnico, foi milimetrado 50 metros, deixando quantidade suficiente para o pulverizador fazer a realização da passagem para alcançar a aceleração, velocidade e pressão que o produtor costuma usar. Nessa prática foi realizado numa cancha de arroz, onde seria a aplicação dos defensivos agrícolas. Então, em um ponto pré-determinado, foi percorrido e feito a contagem, o cronômetro. Após isso, foi retirada uma quantidade média de segundos e, posteriormente, com um copo medidor, foi realizado a quantidade de volume gasto que foi percorrido nesses 50 metros. Após isso, é realizado um simples cálculo que consiste no volume gasto para percorrer esses 50 metros, e é ml, dividido por 2,42, que é um número fixo. Então, nessa propriedade, o volume gasto para percorrer foi 240 ml, dividido por 2,42, deu uma quantidade de vazão de 99,17, que é aproximadamente 100 litros por hectare de calda. Então, foi falado ao produtor que ele iria realizar a passagem de calda em 100 litros por hectare. Algumas atividades envolvendo a cultura do arroz foi a visualização de plantas daninhas no estágio inicial e no estágio inicial também da cultura do arroz. Então, a primeira daninha nessa imagem é a sagitária, ou também chamado na região de chapéu de couro, que tem como nome científico Sagitária montevidensis. Na segunda imagem é possível observar o capim-arroz, ou também chamado na região de Canevão, que é Echinoclou sp. Outra planta daninha observada foi o hortelã do brejo, a Heterantha reniformis, e a tiririca ou junça, que é o Ciperius rhodus. Foi visualizada em duas propriedades, as plantas daninhas, e na propriedade do Sr. Alzheimer Cadorim, o arroz ele se encontrava-se no estágio vegetativo V3, ou seja, quando a terceira folha está totalmente desenvolvida. Então, para o controle das daninhas por parte do engenheiro agrônomo, foi orientado para drenar as áreas a serem aplicadas os herbicidas de marcas comerciais Loint, que é o fluorpiroxifen benzil, e o Gamit, que é o clomazona. Após a aplicação, após 24 horas, fazer a reentrada da água, ou antes ou depois fazer a adubação. Já na segunda propriedade que foi visualizada as plantas daninhas foi na propriedade Sr. Donato Martinhago, e o arroz ele se encontrava-se no estágio vegetativo V1, ou seja, quando a primeira folha está totalmente desenvolvida. E por parte do técnico agrícola, Bruno, foi esperar que essas plantas chegassem na fase vegetativa V3, onde a terceira folha está totalmente desenvolvida. Após desta fase, realizar a drenagem das áreas para aplicação das marcas comerciais Loit, que é o fluorpiroxifen benzil, e Clinchen, que é o cialafop butírico. E também a aplicação dos inseticidas Mustang, que é o zeta-cipermetrina, e a Actaria, que é o thiamethosan.
após 24 horas da aplicação dos defensivos agrícolas, fazer a reentrada da água. Em uma propriedade do senhor Donato Martinhago, foi visualizado possíveis danos de caramujo ou dos ácidos da decomposição da matéria orgânica, da restiva do arroz. Então, nessa primeira imagem, podemos observar alguns restos culturais e a pequena presença de germinação, que está bem pequenininho, das sementes. Nessa segunda imagem é possível ver um grão de coloração preta, justamente pelo ataque do caramujo ou dos ácidos, não havendo a germinação, então essa semente está morta. Para as duas situações do dano por caramujo ou dos ácidos, foi a realização da drenagem, então a recomendação do técnico foi a drenagem das áreas. Já as atividades envolvidas na cultura da soja foi em uma propriedade do senhor Mário Desbate, e a semente utilizada foi a 95Y72 da empresa Pioneer, que possui um índice GMR de 5. O hábito de crescimento da semente é indeterminado e pode alcançar uma altura de 0,85 metros. É uma semente tolerante ao glifosato. O plantio, então, foi realizado no dia 26 de setembro de 2021 e, anteriormente, foi realizado a inoculação com Bradyrhizobium e Azospirillum, na forma turfosa, juntamente com níquel, cobalto e molibdênio nas proporções de 4:2:2. O espaçamento utilizado foi 0,45 metros, com uma população de plantas de 320 mil plantas por hectare, e o número de plantas por metro linear foi de 14. Então, na primeira visita realizada na propriedade, foi no dia 30 de setembro de 2021, onde as sementes estavam no estágio fenológico VE, ou seja, a emergência e os cotilédonos estavam fechados. Não havia a presença dos cotilédonos ainda. Já na segunda visita, no dia 4 de setembro, a soja ela já estava em estágio fenológico VC, ou seja, fase cotiledonar, onde existe a presença da formação das folhas. Na terceira visita, no dia 19/10 de 2021, a soja estava em estágio fenológico V1, ou seja, quando a primeira folha trifoliolada já encontrava-se desenvolvida. Nesta fase já havia nodulação, como mostra nessa imagem, os nódulos retirados das raízes. Essa visita ela teve como intuito determinar os herbicidas e inseticidas para aplicação, visto que foi realizado no próprio depósito do produtor a identificação dos produtos que ele já tinha e repassado a ele os produtos que eventualmente deveria fazer a compra. Já na cultura do milho, foi observada em uma propriedade a desidratação ocasionada pela primeira aplicação de ureia. Nessa imagem é possível observar que o dano foi ocasionado nas folhas mais velhas, na parte central. E nessa segunda imagem é para mostrar que essa desidratação foi de maneira uniforme em toda a lavoura. Também foi possível acompanhar o experimento da IPAGRE, com utilização de 22 cultivares de trigo, 5 cultivares de triticale e 3 cultivares de centeio, que é por parte da IPAGRE de Chapecó, que tem como objetivo a substituição de 100% do grão de milho na alimentação animal. Depois desse plantio, as amostras foram levadas para a IPAGRE para fazer análise e qualidade da aceitabilidade do animal, determinando os cultivares melhores.
foi realizado por minha parte e dos responsáveis a capina entre linhas, pois o corte das espiguetas e trilhagem lá no CETRAR de Araranguá, na EPAGRE de Araranguá. Após a trilhagem, o material foi levado para a própria cooperativa para a retiragem da umidade, dispostos no chão, simplesmente assim. Então, após isso, após uma umidade de em torno de 13%, a EPAGRE de Chapecó coletou as amostras para a realização das análises deles. Esse experimento está em todo o estado de Santa Catarina. Também foi possível acompanhar as palestras com o departamento técnico. Nessa primeira imagem, o responsável estava relatando a utilização do mix de sementes de cobertura vegetal para a melhoria do solo. Nessa segunda imagem, o representante da empresa Pioneer estava relatando as principais características e funções do maquinário de plantio e das sementes de soja e de milho para a realização do plantio. Nessa terceira imagem, da empresa Macrobio, estava realizando a demonstração dos redutores de pH para caudas de herbicidas e também seu efeito espalhante dos produtos. Também foi possível acompanhar as palestras com os produtores rurais, com os benefícios dos usos de mix de sementes para a cobertura vegetal, sendo eles os benefícios de infiltração, captação de nutrientes, proteção do solo. Neste mesmo dia, a própria EPAGRE relatou o experimento com as cultivares de trigo, centeio e triticale, e também foi relatado um novo programa governamental para 2022 com o uso de plantios de cobertura vegetal entre safras. Também foi possível observar o receituário agronômico, visto que é de responsabilidades dos técnicos agrícolas da própria empresa, da cooperativa. Anteriormente, esses responsáveis técnicos foram cadastrados no Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, que é o CFTA, juntamente com a cooperativa, visto que a cooperativa é responsável pelas compras das receitas. Após isso, os responsáveis técnicos são cadastrados no site Agrote, Sistema para o Agronegócio, e nesse site é realizado, então, a confecção do receituário, determinando o produto fitossanitário que o produtor necessita para controlar determinado problema. Também é informada a dose, a quantidade, o volume de calda, o número de aplicações, a quantidade diária que vai ser realizada a aplicação, a modalidade e equipamento de pulverização, o nome do produtor e o local da propriedade, quem anteriormente é cadastrado no sistema. Após isso, é realizado a impressão e realizado após a nota fiscal do produto, informando nessa nota o número do receituário e a ART. A análise das atividades desenvolvidas. Foi possível observar a importância da tomada de decisão e responsabilidade por conta dos profissionais para as soluções dos problemas dos agricultores. Os aspectos positivos da cooperativa é sua administração, organização e capacitação dos profissionais, mas como aspectos limitantes seria a falta de comunicação, principalmente por conta dos profissionais para a realização das visitas técnicas ou para resolver qualquer problema, deixando muitas vezes o próprio estagiário sem nenhum profissional para a realização de venda no caixa.
E para a sugestão administrativa, seria melhorar essa comunicação a fim de melhorar a organização da própria filial. Aqui consta as referências do trabalho e eu queria agradecer a presença de todos. Meu muito obrigada. Agradeço, Heloísa, pela apresentação e agora eu passo para as considerações da banca. Eu sugiro que as considerações iniciem com o membro 1, o professor Carlos Antônio Krause, mas se a banca decidir por outra ordem, não tem problema. Bom dia, pessoal. Eu sempre abro mão, principalmente para as senhoritas, senhoras, né? Então, a professora Thaís, por mim, teria preferência para começar. Podemos começar, não tem problema com isso. Bom, Heloísa e Marcos, né? Quero agradecer demais a vocês o convite. Heloísa me procurou, né? Perguntou, se pode ser minha banca na defesa de estágio, claro, né? Sem noção do que seria o trabalho, mas isso é bacana também, porque a gente vai experimentando outros assuntos, vai retomando algumas coisas, e na medida do possível a gente está aqui para ajudar vocês, tá? Até queria fazer, né, a menção, a Heloísa amanhã vai acordar e vai sentir falta de se defender de alguma coisa, né? Ontem, graças a Deus. Hoje, estágio, terminando o curso, né? E eu fico muito feliz terminando o curso de uma maneira tão positiva. A gente vê como tu evoluiu ao longo do curso, a tua apresentação aqui clara, segura, mostrando que dominou o assunto que tu está apresentando aqui para a gente, tá? Claro, né? O estágio tem esse diferencial que vocês estão nos relatando a vivência de vocês durante aquele período, né? Bom, nós estamos aqui, né, nesse momento hoje para ver, então, bom, a tua apresentação, sim, mas também teu relatório, a tua parte escrita, o teu trabalho escrito, né? E aí eu vou fazer algumas observações e algumas perguntas, tá? Poucas anotações que eu fiz aqui com relação a correções na redação, tá? Tem um e outro detalhezinho, erros que acontecem, a gente acaba lendo o texto repetidas vezes e não percebe mais os erros, tá? Primeira consideração que eu faço, eu abri pelo PDF, tá? Eu avaliei o teu relatório pelo PDF. Não tem numeração das páginas, tá? Então isso dificultou um pouquinho aqui na hora de fazer essas anotações. Por exemplo, tá? Lá no item 3.2, deixa eu até subir aqui de novo o meu texto, para buscar o título, porque eu só anotei 3.2 na minha folhinha. A infraestrutura física atual. Em algum momento ali durante aquele primeiro parágrafo, tu fala em permite o beneficiamento do arroz branco parabolizado. Então, é só um errinho de ortografia, mas é importante a gente fazer essas correções, tá? Sim. E depois, lá no final, no item 5.7, segundo parágrafo, tem dose recomendada, aí seria recomendada. Foi o que eu encontrei na minha leitura. Então, sugiro dar aquela olhadinha assim depois, tá? Das perguntas, Heloísa, tá? Enquanto você apresentava, me surgiu aqui uma curiosidade. Com relação aos depósitos da cooperativa mesmo, tá? Poderia relatar para a gente um pouquinho melhor como que era esse depósito, a questão dos aspectos construtivos mesmo? Ele atendia às exigências sanitárias para apresentação dos produtos e segurança dos funcionários? Pode contar um pouquinho melhor para a gente? Sim, posso sim. Para alimentação animal, os produtos eram dispostos em pallets e tinha uma espécie de plástico para cobrir esse pallet e daí depois eram colocados os sacos. Parecia que era uma boa alternativa.
Tinham também iscas para ratos, caso tivessem incidência. E nos defensivos agrícolas eram muito bem colocados, as bancadas eram metálicas, era organizado. Para os funcionários também acredito que funcionava, porque não tinha maquinário para fazer essa troca ali de produtos, então acredito que era seguro. E tinha alguma recomendação especial? Foi dada alguma recomendação especial? Você chegou a acessar esses depósitos? Roupa especial? Algum controle? Eu tinha acesso, mas eu pedi permissão para entrar na sala de defensivos, mas não tinha equipamento para mim. Mas os profissionais na sala de defensivos, eles usavam, quando eles faziam uma troca de produtos, eles usavam máscaras. Era o que eles usavam. Certo, interessante, né? E aí, quando eu te perguntei dos aspectos construtivos, bom, falou dos pallets, aberturas, janelas, ventilação, tinha alguma coisa? Observou isso? Janelas não, só tinha o portão de entrada. E na sala de defensivos, acredito que tinha exaustor. Está bem. Bom, seguindo, tá, Heloísa? Eu aqui anotei, bom, essa curiosidade dos espaços surgiu agora durante a tua apresentação, tá? Eu anotei aqui na minha folhinha, quando trata da apresentação para arroz, tá? Todas as propriedades... primeiro ponto a observar, né? Foste bem contemplada com visitas, né? Então, isso foi um ponto bem positivo do teu estágio, conseguiu sair, conhecer, visitar, revisitar, não sei se existe, mas visitou várias vezes a mesma propriedade, então acompanhar o processo, é isso que eu queria dizer, tá? E aí, na questão do arroz, tu relata isso e também apresentou aqui, e aí fica a pergunta, né? Que a indicação, bom, na visita sempre tinha técnico ou agrônomo junto contigo? Sim. Sim. A indicação sempre foi drenar as áreas, aplicar agrotóxico e inundar novamente. Aí eu queria ver contigo, essa recomendação foi nessas propriedades? Tem noção se isso é uma recomendação recorrente? E mais, essa questão de drenar as áreas, quais são os riscos disso? Então, prof, a drenagem é porque o herbicida LOINT é de contato. Então, se não retirassem essa lâmina da água, não ia ter função do herbicida. Acredito que tem um impacto ambiental, sim, porque tem propriedades que não têm muita facilidade dessa troca por falta água mesmo. Então, às vezes tem produtores que fazem a drenagem, mas não sabem quando vão fazer essa nova lâmina d'água. Muitas vezes tem agricultor que fica sem água. E daí, se não voltar com essa água, vem mais novas rebrotagens de plantas daninhas. Então, a aplicação depois da lâmina d'água é para maior controle das plantas daninhas. Joia. E talvez uma alternativa para essa aplicação, visto que então o herbicida é de contato, teria alguma outra possibilidade para fazer essa aplicação? Para ela ser eficiente, no caso? Eles estão utilizando muito esse LOINT, porque ele pega na fase mais inicial, então, e ele está controlando bem. Já outros herbicidas está tendo muito escape de plantas daninhas, então é onde eles preferem a utilização deste produto. Também uso muito o Gamit, mas o Gamit ele dá uma boa intoxicada. O LOINT ainda intoxica, mas o Gamit intoxica mais, então os produtores ficam meio com medo da aplicação e preferem a outra alternativa, que seria o LOINT. Certo. O que eu pergunto aqui, né, a questão dos herbicidas, eu estudei lá na graduação, isso é com o Marcos, não é comigo.
Eu pergunto da questão de drenagem das áreas, né? Drenagem das áreas, justamente que tu comentou aí na tua resposta, contemplou na tua resposta a questão, né? Tá, primeiro, vai retirar essa água, tem todo o risco de sedimentos que serão levados e também resíduos de herbicidas e nutrientes que são carregados com essa água, tá? E aí vai para o leito dos rios e isso pode assorear, né, reduzir os leitos desses rios. E depois, essa questão de entrada da água, nova colocação de água, tem toda a questão de volume de água que é utilizado, né, para a lavoura de arroz, que é uma das maiores consumidoras, volume utilizado é elevado, né? Então, por isso que essa questão de alternativas em que a gente possa não usar a drenagem da área seria interessante, tá? Foi nesse sentido que eu fiquei curiosa que eles ainda permanecem com essa orientação. Sim. Seguindo, tá? Das minhas anotações aqui nas folhinhas. Deixa eu te fazer outra pergunta, que eu vi aqui uma imagem que eu estou rolando o teu relatório e vendo a imagem. Questão da identificação das plantas daninhas, como é que foi? Foi tranquilo? E conseguiu identificar facilmente? Sim, consegui. Mas foi até o engenheiro agrônomo, ele só falava o que era isso. Aí eu respondia, mas aí depois eu peguei o nome científico certinho, né? Tinha algumas que não é o angiquinho, a gente chama de angiquinho, mas é o hortelã do brejo. Foi até o professor Marcos que pediu só deixar o hortelã do brejo, porque é angiquinho, daí tem várias coisas e é complicado. Mas esse eu não sabia. É aquela história, né? Nome comum existem vários. A gente tem que tentar sempre direcionando, identificando pelo nome científico. Isso foi só curiosidade mesmo agora, porque eu vi a imagem. Na questão da soja, conseguiu acompanhar, verificar se a inoculação foi eficiente e recomendações? O que tu diria para um produtor quanto à inoculação de soja? Então, professora, o engenheiro agrônomo foi o Rogério Moreto, que foi que me levou. Depois ele relatou para mim que eles realizaram uma inoculação via solo, porque ela já não estava inoculando a quantidade necessária para determinada época. Então foi realizada a inoculação, mas daí eu não presenciei, nem quis colocar no relatório. Mas isso agora já estava cedo fazendo isso. Desculpa que eu falei junto contigo, não te entendi. Não, prof, é assim, a professora ia perguntar que se eu vivenciei ou não vivenciei. Ele só relatou para mim, não está inoculando lá, a gente vai fazer inoculação via solo. Mas eu não presenciei, depois se a quantidade certinha, não retirei planta, depois dessa visita eu não fui mais, a última. Tranquilo, não, só por curiosidade também. Até porque você encerrou o estágio semana passada, não é? Dia 19, né? Sexta. Exatamente, foi rapidinho já a entrega aqui do relatório. Seguindo, tenho mais uma pergunta aqui, que aí é do milho. Um comentário, na verdade, Luísa. Aqui na atividade do milho, talvez tenha acompanhado menos esse processo, por isso tenha ficado mais enxuto esse item, tá? Aqui tu só relatou, assim, que foram na lavoura de milho e verificaram a desidratação da parte central das folhas mais velhas, né? Talvez pudesse ter desenvolvido um pouquinho mais esse assunto. E aí a pergunta que eu te faço é, agora, tu como engenheira agrônoma quase formada, tá? Formada, né? Já defendeu o TCC, quando aqui o estágio está quase saindo. O que tu recomendaria para os produtores com relação a milho e essa adubação? Então, prof, ali provavelmente não teve umidade necessária para o próprio adubo, que é um sal, ele se dissolver. Então, foi ali um erro de aplicação. Ou estava marcando chuva e não deu chuva, o solo não estava úmido o suficiente para isso. E depois desse dano, não tem mais o que fazer.
Até o produtor, ele estava preocupado, por isso que ele chamou o técnico para ir na lavoura ver o que era, que ele achava que era doença. Mas não, era o próprio dano da desidratação. Certo. E ainda, assim, Heloísa, finalizando aqui a minha participação, pelo menos até então, né? Eu gostei da tua autenticidade em relatar os pontos limitantes da cooperativa e você descreve isso, né? Muitas vezes a gente fica um pouco temeroso, né, de comentar um ponto que não é tão bom, né? Vamos dizer assim. E aí, nessas situações ali de loja mesmo, como é que foi estar à loja, estar atendendo o produtor? Como que foi esse momento para ti? Então, eu já tinha um pouquinho de prática, que o ano passado eu trabalhei 4 meses na Copérgia de Jacinto, como balconista. Então, eu já cheguei ali já atendendo. Até eles ficaram bem curiosos. Ué, como é que tu é superdotado? Tu já sabe? Eu disse, não, né? Que eu já trabalhei assim. Aí eu já atendia tranquilo, daí eu já no mesmo dia eu já aprendi a mexer no sistema, tanto que eles nem deixavam os estagiários fazer nota fiscal, eu já fazia, aprendi, porque não tinha como, e só tinha 2 profissionais daí. Até uma é a Paula, sabe, que era minha colega de faculdade, ela estava ali trabalhando, ela fez estágio ali e continuou trabalhando. Então, eu ajudava bastante eles no balcão, até quando eu saía nas poucas visitas, que eu acho que deveria ter mais. Eles relatavam que sentiam a minha falta, que eu ajudava bastante. Que bom, que fico bem feliz, assim, que até mesmo, né, vai abrindo horizontes, vai ter visibilidade, né, quem sabe Sim. futuramente é uma possibilidade de um trabalho, e para ti também, né, como, né, sabes que tem esse potencial, então, fico bem contente, quero te parabenizar mais uma vez, né, então, Obrigada. pela tua dedicação, e era isso por enquanto, então. Obrigada, prof. Agradeço, professora, pelas considerações, todas anotadas aqui, com certeza vão melhorar bastante o trabalho. Passo agora para o professor. Ok, bom dia de novo a todos. Quero agradecer o convite, Heloísa, por estar aí participando da tua experiência, participando desse momento e aprendendo com o que você nos contou, com tudo que você está relatando. Também cumprimentar os colegas aí, o professor Marcos, e agradecer também pelo convite, né? E também parabenizar pelo belo trabalho de orientação e cumprimentar a nossa colega, a professora Thaís, membro da banca, coordenadora do curso. Um bom dia de novo para a Lid, que está ali. Assim, Heloísa, o teu trabalho está muito bom, certo? Se vê ali qualidade, dedicação. Eu, como a professora Thaís, eu também olhei só o PDF, também mostrou qualidade, dedicação na apresentação, estava muito clara, muito objetiva, estava ilustrada e também ficou dentro do tempo, então ficou uma coisa agradável de acompanhar e assistir, certo? E conseguiu transmitir bem a tua experiência lá no estágio. Então, assim, eu tenho ainda, depois da exploração ali dos temas por parte da professora Thaís, ficou ainda menos coisa para eu falar, vou ser bem objetivo, mas, assim, as pouquinhas observações que eu tenho aqui são no sentido construtivo, tá? Até porque eu já fiz todos os elogios ao teu trabalho, então depois você avalia algumas coisinhas ali no texto, que eu vou te mandar por escrito, juntamente com o teu orientador, se é pertinente ou não. Também tenho 2 ou 3 perguntinhas aqui para você, tá? Então, ainda falando da formatação, ali, a professora tocou no ponto que também senti falta das páginas, pela ABNT, tu tens as margens, né? Então, ali fugi um pouquinho das margens, eu deixei uma observação ali, fica bem fácil se arrumar, né? Porque você ficou com margens... eu nem fui medir, mas deu para ver que elas estavam as mesmas, na direita e na esquerda, e a ABNT propõe 3 em cima, 3 na esquerda e 2 na direita e 2 embaixo. Eu deixei anotado lá, mas isso é uma coisa que você resolve aí num instantinho. Lá ainda na atividade da empresa, lá no começo, quando tu descreve a empresa, tu diz que ela beneficia o arroz cultivar EPAGRE, certo? Certo.
ali tu deveria ou colocar no plural, que seria as cultivares da IPAGRE, ou dizer qual é a cultivar que é beneficiada, porque a IPAGRE já lançou 33 cultivares, né? Quando eu cheguei aqui na região, eles falavam, sei lá, em IPAGRE 111, 113, agora já está lá pelo 125, não é isso, Sim, Heloísa? isso mesmo. Aí, naquele ponto, então, ou se coloca, eu acho que são várias, né? Não é só uma cultivar que eles beneficiam. É isso? São Uhum. várias? Isso, são vários. Então, ou você coloca lá as principais, né? A EPAG e tal, Uhum. ou se quiser deixar mais genérico, é só no plural. Tá. Depois, ainda na revisão, na página 17, eu encontrei ali uma coisinha que, ao meu ver, é um pequeno equívoco, certo? Mas nem interfere nada no estágio, porque tu está falando ali que o arroz é cultivado em todos os continentes do mundo, menos no continente oceânico, que é a Oceania, que envolve um país enorme que chama Austrália. Eu pensei, será? Aí a primeira pesquisa que eu vi é que a Austrália produz muito arroz, né? Tem lá os recordes de produção de arroz na Austrália. Então, ali o autor que tu consultou, ou ele se equivocou, ou tinha alguma coisa ali que no trazer para a tua revisão deu, deu alguma inconsistência, tá? Então, verificar, Sim. porque pelo que está escrito ali, na Oceania não se produz arroz. E aí tu Sim, faz uma rápida Uhum. consulta, até deixei um link ali, né? Tem arroz, talvez não tenha tanto quanto os maiores produtores, mas tu pensa assim, como na Austrália não comem arroz, vamos exportar para lá, né? Mas não, ele já tem bastante, tá? Sim, até eu estranhei na hora que eu pesquisei, mas foi até um dado da FAO, daí eu quis deixar porque era um Então, órgão. tem que conferir isso aí. E claro, tu sabe, todos nós estamos sujeitos a erro, e quando tu consulta um trabalho, um artigo científico, ou mesmo um manual, seja lá da instituição, por mais conceituada que seja, não quer dizer que está 100% correto, porque afinal são as pessoas Sim. que fazem isso, né? Então todos nós estamos sujeitos a erro. Assim, eu achei interessante lá ainda falando da empresa, que do subprodutos, quando o grão está quebrado, mofado e tal, aí vai para farelo e não sei o quê, e tu chamou a casca queimada ou carbonizada de subproduto. E aí eu fico em dúvida se isso é um subproduto ou um resíduo, porque o subproduto teria que ter algum tipo, um valor comercial. A minha pergunta, a empresa já está vendendo isso daí? Ela tem algum lucro vendendo o arroz, a casca queimada lá? Não sei te dizer, professor, eu acredito que não. Pelo que eu conheço aqui no Bendo, não é, não é vendido. Eles até querem que saia por, por Eles pagam para o qualquer pessoal preço. tirar. Tá. É, É um volume incômodo. Talvez seja, então, eu deixei marcado lá, tu separar o que é subproduto e resíduo, né? Porque ficou ali parecendo que vende a cinza. E eu já estou preocupado, porque a gente precisa bastante cinza, né? Já pensou? Eles começaram a vender isso aí. Sabe, deixa eu te contar, antigamente a gente ganhava os cacos de telha das cerâmicas aqui, as telhas quebradas. Agora a gente não ganha mais, agora eles vendem. sim, Certo? Então, por isso que eu te perguntei, vai que estão já vendendo a casca queimada. Eu deixei umas marcaçõezinhas no texto, bem pouquinho mesmo, porque assim está muito bem escrito, né, tal. Alguma coisinha de concordância. O rio lá da China, às vezes ele está escrito de um jeito diferente, lá o Yangtze, tá? Mas assim, acho que são meia dúzia de pequenas observações que tu em poucos minutos arruma, e hoje ainda, como a professora Thaís falou, tu está livre de todos esses compromissos e pode pensar nos teus planos maiores aí, tá? Uma dúvida que eu fiquei, e tanto ali na tua apresentação também, na visita do Donato Martinago, tu falou, apresentou as plantas daninhas, aí apresentou os produtos ali, os herbicidas, que foram recomendados, né, para as plantas daninhas, e depois tu complementou e foram recomendados os inseticidas tal, né? Eu nem anotei aqui qual é o inseticida. Mas aí tu não colocou para qual finalidade, qual é a praga que estava lá que preocupou o pessoal a ponto de recomendar o inseticida. Isso está na página 26, e essa é uma pergunta que eu te faço. Que praga uhum. lá foi encontrada para deixar essa recomendação lá na propriedade do seu Donato? Ah, é aqui, ó, Mustang e Actara, os produtos. Isso. São O que... produtos para bicheira do arroz e também para insetos sugadores. Isso foi
eu botei recomendado, mas o próprio produtor queria passar, e acho que é devido ao histórico da lavoura. Geralmente os produtores já fazem essa aplicação junto com inseticida, herbicida com inseticida. Certo. Então, a equipe técnica foi lá meio que para confirmar, dizer Para confirmar, que era para ele fazer mesmo, que já era uma... Isso. Ok. Uma pergunta ali, uma das últimas. Heloísa, assim, vocês têm muito movimento na loja e sempre há uma limitação de pessoas, né? Vocês têm a equipe técnica, como você falou ali, ó. Você como estagiária já estava fazendo de tudo, né? Estavam deixando responsabilidades para você, mas isso é porque eles precisavam contar com essa ajuda, né? Porque sempre estão trabalhando, vamos dizer, no déficit de pessoas. Sim. Então, eu queria entender como é que é a dinâmica, conta para nós aqui, de como é que é a definição de que produtor vai ser visitado, qual o que não vai, porque isso tem que ser estudado, né? Não dá para, não é qualquer um que chega lá na loja e diz, tem como vocês ver lá um problema que eu tenho na minha propriedade, porque vocês não vão ter pernas para isso, né? Não tem fôlego, porque as pessoas atendem, vocês atendem os mais diversos clientes que aparecem na loja, né? Tem que ter essa autonomia, vamos dizer assim, né? Essa capacidade de atender os mais diversos assuntos. Então, sempre há limitações. Como é que é definido qual que visita e se por algum motivo algum não vale a pena visitar? Sim. Acredito que todos que vão lá e falam, ô Juliano, dá uma passadinha na minha lavoura para mim confirmar tal coisa. Eu acho que eles vão, sim. Mas eles dão preferência para os cooperados. Tanto que os dois técnicos agrícolas, um dos dois, que ficam ali nas salas do departamento, eles são responsáveis por vendas externas. Então, eles também levam insumos, levam defensivos agrícolas na casa do produtor. Então, o produtor vai lá, faz a venda, e o próprio vendedor vai lá e na casa do produtor leva os produtos. Então, às vezes, eu ficava sozinha, porque um ia para o café, os técnicos estavam fora, o engenheiro agrônomo estava fora, e teve uns funcionários que pegou Covid, então ele ficou mais de 15 dias, porque a mulher dele pegou primeiro, então deu uma deficiência bem grande. E também o responsável ali da venda, não, da distribuição do produtor para rações, ele também se acidentou, então não tinha ninguém para entregar no depósito. Eu muitas vezes carreguei saco também para o produtor para não deixar ele na mão. Ficar ali esperando até alguém que leve a ração para ele. Então, muitas vezes teve dificuldade sim, porque os técnicos estavam a campo e não tinham essa organização. Eu vou primeiro, depois tu vai. Então, às vezes um chegava, cadê as caminhonetes? Tava tudo a campo, eles não se comunicavam. Então, ele não tinha essa organização. Talvez porque eles não destinavam algum técnico ou outros profissionais para fazer a campo e aqueles para ficar dentro da loja. Então, eu acredito que deveria ter um profissional que só ficava na loja e aquele que só fica a campo, fazendo visita, na entrega de produto sanitário. Ok. Um último ponto. Lá na parte do receituário, você falou do CFTA, o Conselho dos Técnicos Agrícolas, e aí me gerou a dúvida. Tu mesmo aí relatou que tem agrônomos e técnicos na equipe, né? Pelo que você falou ali, dá a entender que só os técnicos estão emitindo as receitas agronômicas, e os agrônomos, então, não. Isso foi uma tarefa, assim, que foi dividida e foi, então, dedicado só para os técnicos emitir as receitas? Sim, na loja, 3 técnicos fazem receitas. O agrônomo não faz, tanto que o agrônomo é o Juliano, ele também é o gerente do departamento técnico de todas as lojas e da filial do Turvo. Então, ele fica muito ocupado e não teria como fazer. Então, ele faz a venda do produto futura e entrega aos técnicos para eles fazerem um receituário. Mas
lá eles me falaram que também não tem como o engenheiro fazer, porque eles vão ter que pagar o piso do engenheiro agrônomo. Então, eles preferem pagar o piso do técnico agrícola para fazer esse tipo de processo. Ah, entendi, muito esclarecedor. Uma coisa que me deixou dúvida é porque no final você colocou a RT, que é a anotação de responsabilidade técnica. E essa é para os agrônomos, é do CREA. No Conselho Federal, para não confundir, eles chamaram de TRT. Eu deixei anotado no texto, que é o termo de responsabilidade técnica. É a mesma coisa, só que para não confundir, né, os técnicos fazem o TRT e os agrônomos, junto ao Conselho, né, os técnicos junto ao Conselho Federal dos Técnicos, e os agrônomos junto ao Conselho Regional, né, o estadual, no caso, regional, e fazem a ART, porque a gente não tem ainda um conselho estadual bem estruturado. Então, vai tudo para o federal. Inclusive, está dando muita briga, né, muita disputa política dentro ali da organização dos técnicos, justamente porque o Conselho Federal está centralizando tudo isso a nível de Brasil e, obviamente, tem muito recurso envolvido, né, porque se paga, né, tem taxas envolvidas. Então, isso está gerando uma briga aí que eu acompanhei um pouco. Olha, vamos ver os próximos capítulos aí, mas isso está impedindo o surgimento dos conselhos estaduais, porque tiraria a força do federal, você entende? Uhum. Então, eles não estão fazendo nenhuma força para que tenha uma filial, vamos dizer, em cada estado. Sim. Bom, mas era isso, então, de novo, quero agradecer aqui o convite, a possibilidade de compartilhar com vocês esse momento, e estou satisfeito, parabéns, sucesso aí para você, tá bom? Obrigada, Vicente. Certo, professor, agradeço pelas suas contribuições, também todas pertinentes. Parabenizo a Heloísa também pela apresentação. E agora eu vou finalizar a gravação e nós passamos para a parte de avaliação, tá? E depois nós chamamos você novamente. Tudo bem? Tudo bem. Então, vou sair. Isso? Isso, por gentileza.